Olá, amigos e amigas que acompanham o Rubens Ottoni na TV, aqui pelo nosso canal do YouTube. Uma satisfação estar com vocês e poder aqui trazer as informações necessárias, trazer as nossas opiniões e acompanhar o dia a dia da política nacional. Você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube, aproveite aí para fazer a sua inscrição. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal do YouTube, é muito importante que você a faça e também acione lá o sininho para que você possa receber as orientações e as notificações das novidades que nós temos no nosso canal. Nós já estamos chegando a 1000 inscritos no nosso canal do YouTube, um sucesso, e nós queremos que este espaço seja cada vez mais um espaço não apenas de levarmos a informação, mas já estamos nos preparando aqui no Rubens Ottoni na TV e também no Falando a Verdade, para poder garantir o espaço para que você também participe. Vai ser uma novidade aqui no nosso programa. E o Falando a Verdade, ele vai pela manhã, e o Rubens Ottoni na TV sempre todos os dias, de segunda a sábado, à tarde, no final da tarde. Então você terá sempre estas opções. E aqui no Rubens Ottoni na TV, nós estaremos sempre fazendo aquela orientação sobre o que acontece aqui em Brasília. E nesta semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, sinalizou que ele quer voltar a discutir na Câmara dos Deputados a reforma tributária. Reforma tributária é um assunto que sempre aparece. Sempre que tem uma crise, precisa fazer a reforma tributária. E realmente a reforma tributária, ela é importante. Mas é preciso a gente saber o que é que por trás deste interesse de colocar essa matéria e quais as propostas que realmente serão apresentadas no que diz respeito à reforma tributária. Inclusive, tem várias matérias sobre reforma tributária tramitando na Câmara. Tem uma proposta que foi debatida há mais de 10 anos, está pronta para ser votada, mas o governo Bolsonaro já chegou com uma outra ideia de reforma tributária. O Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, já tem outra ideia de reforma tributária, e assim vai. As pessoas têm me perguntado, esta semana então, muitos me entrevistaram, emissoras de rádio, televisão, alguns jornais, se eu sou a favor da reforma tributária. Eu sou a favor, já falei, eu sou a favor da reforma tributária. Agora, a questão é que se a minha reforma tributária que eu defendo é a mesma que o Rodrigo Maia defende, é a mesma que o presidente Bolsonaro defende, com certeza não é. A reforma tributária que eu defendo e que eu sei que é uma reforma importante para o desenvolvimento do Brasil, é uma reforma tributária que venha para diminuir as desigualdades sociais. O Brasil é um país historicamente visto como um país de grandes desigualdades sociais. Nos últimos anos, esta desigualdade aumentou cada vez mais, aumentou mais ainda. Inclusive a ONU soltou agora um relatório de uma pesquisa feita pela FAO, que é um organismo da própria Organização das Nações Unidas, mostrando que a pobreza e que a fome aumentou no Brasil. Mais de 40 milhões de pessoas em estado de insegurança alimentar. Então isso mostra o quê? A desigualdade social, e que aumenta ano a ano. A reforma tributária que eu defendo é a reforma tributária que venha para diminuir essas desigualdades sociais. E como é que faz uma reforma tributária para diminuir a desigualdade social? Uma reforma tributária que cobre mais de quem tem mais e cobre menos de quem tem menos. É isso. Temos que tributar aqueles que têm mais, aqueles que ganham mais,
para que nós tenhamos recursos necessários para investir naqueles que têm menos, naqueles que não têm nada, naqueles que estão passando fome, naqueles que estão excluídos na sociedade. É isso que é o papel de um governo, para cumprir a Constituição. É isso, garantir cidadania plena a todos os brasileiros e brasileiras. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas falam: o deputado está falando óbvio. É claro que tem que cobrar mais de quem ganha mais e tem que cobrar menos de quem ganha menos. Não é claro não, isso aí não é simples assim não. Na prática não acontece. Eu sempre digo, na prática as coisas acontecem o contrário. Tributam muito mais e cobram impostos de quem não precisava cobrar ou não podia cobrar. Por exemplo, lá na panificadora da esquina, o grande empresário que tem a sua empresa, tem os seus dezenas, centenas de funcionários, quando ele vai comprar o pãozinho lá na panificadora da esquina, ele paga o mesmo imposto no pãozinho do que o trabalhador desempregado, sem salário, e que vai lá comprar o pãozinho para colocar na mesa da sua família. Isso é justo? Não é. Então, quem tem mais, quem ganha mais, tem que pagar mais. Quem ganha menos ou eventualmente não está nem ganhando, não pode pagar. Essa é uma reforma tributária justa. Mas infelizmente no nosso país as coisas não caminham assim. Tanto não caminham assim que na Constituição Federal muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Na Constituição Federal aprovada em 1988, essa que está valendo hoje, essa Constituição Federal chamada Constituição Federal Cidadã. Essa Constituição Federal prevê, aprovada em 1988, prevê a taxação das grandes fortunas. Taxação das grandes fortunas. Não precisa aprovar isso, já está aprovado. Tem muita gente que não sabe que isso está aprovado. Mas então por que não cobra? Sabe por quê? Porque se for cobrar, vai cobrar de quem? De quem tem as grandes fortunas. E a elite, esse pessoal não aceita. Então o que eles fazem? Não regulamentaram a proposta. A proposta foi aprovada, mas não regulamentou. Convenhamos, né, gente? 1988. Já deu tempo de regulamentar, né? Agora, o imposto sobre o pãozinho, o imposto sobre os alimentos, o imposto sobre as questões mais triviais aí que pegam a grande maioria da população, essa aprova rapidinho. Inclusive está aí, o ministro da Economia, Guedes, já está sinalizando que vai apresentar a proposta do governo, uma proposta de reforma tributária, e na proposta de reforma tributária do governo federal, lá vem o quê? A velha história da CPMF, um novo imposto sobre as operações financeiras. Já deve vir com a outra cara, né? Para não dizer que é a mesma coisa. E ele já falou, não é bem assim, é diferente, mas na prática é tributar as operações financeiras. E aí pega de mamando a caducando, né? Pega de ponta a ponta. E isso é justo? Claro que não. Nós precisamos ter uma reforma tributária que diminua as desigualdades. Então, uma reforma tributária que sinalize para tributar aqueles que têm mais. E com isso, recolher os recursos necessários para aplicar com quem tem menos. Aí nós vamos equilibrar. Aí nós vamos superar a desigualdade social que existe no nosso país. Esta reforma tributária eu quero discutir. Esta reforma tributária eu quero que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, coloque para votar e vamos debater. Vamos debater, precisamos chamar a sociedade para debater a reforma tributária, porque tem isso também. Quando fala em reforma tributária, não chama a população para debater. Reforma tributária é discutida só por técnicos da área econômica. E aí eles só pensam em quem está por cima, na elite, aqueles que têm o controle do poder econômico. E aí oprimem aqueles que estão sem o controle do poder econômico e nem têm acesso a ele para ter uma vida digna e ter o exercício da sua cidadania.
Então nós precisamos fazer um debate com a sociedade, trazer a sociedade para debater a reforma tributária e poder colher as sugestões. Vamos ver a proposta que o governo apresenta, vamos ver a proposta que Rodrigo Maia e o mercado apresenta como a proposta ideal. Eu defendo uma proposta de reforma tributária que garanta maior igualdade, garanta maiores oportunidades e garanta investimentos para gerar emprego, para gerar renda, para melhorar a vida do povo, porque nós precisamos pensar nisso no período de pós-pandemia. Passando a pandemia, nós precisamos retomar as atividades econômicas e precisamos gerar emprego, para gerar renda, para as pessoas poderem viver com dignidade. A reforma tributária pode ajudar nisso. Agora, com essa mentalidade do governo federal e principalmente a mentalidade do ministro da Economia, Paulo Guedes, não vai em lugar nenhum. O ministro Paulo Guedes insiste, em tempos de pandemia, em tempos de crise econômica, a receita dele é ajuste fiscal, é corte de gastos. É um absurdo. Não é assim que nós vamos combater a crise econômica. Precisa ter investimento público, precisa ter investimento do governo para poder destravar a economia e superar essas dificuldades. Tudo isso nós precisamos discutir dentro da reforma tributária. Resta saber se o governo federal, se a Câmara dos Deputados, se o mercado, que dialoga muito bem com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se é isso que eles vão querer debater. Não acredito, mas eu defendo a reforma tributária e vou defender esta reforma tributária que interessa a maioria dos brasileiros e brasileiras. Uma reforma tributária para garantir cidadania, uma reforma tributária para cumprir a Constituição, que garante a igualdade entre as pessoas, garantir o bem comum, independente de raça, independente de sexo, independente de cor, independente de idade. Isso está escrito na Constituição Federal. E nós, para poder cumprir, nós temos que ter leis que garantam isso e regulamentar aquilo que já está na Constituição. Se lá já está aprovado que deve taxar as grandes fortunas, vamos regulamentar, vamos fazer a regulamentação para que tenhamos recursos extras para investirmos naqueles que não têm nada. Este é o caminho da reforma tributária. Mas nós vamos voltar a discutir isso aqui, este assunto, se for verdade, porque o Rodrigo Maia anunciou essa semana que quer voltar nessa discussão na próxima semana. E se voltar, nós aqui no Rubens Ottoni na TV e também no Falando a Verdade, com toda a certeza estaremos trazendo as novidades do que estiver rolando por lá sobre essa discussão, sobre essa matéria. E é para isso que o nosso Rubens Ottoni na TV está aqui, esse espaço importante. E eu quero convidar você para que você nos acompanhe cada vez mais e nos acompanhe nas redes sociais. Acompanhe o Rubens Ottoni no Facebook, no Instagram, acompanhe o Rubens Ottoni no Twitter, inscreva-se no canal do YouTube Rubens Ottoni, acompanhe os nossos programas, o programa Falando a Verdade, programa de rádio, e o programa de TV Rubens Ottoni na TV, 2 programas importantes que nós queremos, a partir da próxima semana, ter também a sua participação, para que você traga a sua opinião, e vai ser muito importante para todos nós. Grande abraço a vocês.